segunda parte. Nós vamos ter a autorização da transferência após o desaparecimento da tensão sustentada pelas máquinas. Ou seja, nós vamos ter o relé de subtensão remanescente ou remanente, que é o relé 27R. O que acontece, pessoal? Nós temos um motor. Isso acontece em instalações que eu tenho motores de grande porte. Ou seja, esse motor, no momento que ocorre o seccionamento aqui, esse motor não recebe mais energia. Então ele passa a funcionar, ele ainda está em inércia, por isso que ele tem que ser de grande porte, ele ainda está em inércia. E aí, nesse momento, ele passa a funcionar como um gerador, ou seja, ele passa a fornecer uma certa corrente. Ou seja, o fluxo de corrente que era para ser de cima para baixo, passa a ser de baixo para cima. E isso não pode acontecer. Eu não posso chavear para o gerador enquanto esse fluxo de corrente está subindo. Ou seja, enquanto eu tenho meu motor fornecendo esse fluxo, tá bom? Senão vai dar, né? Eu vou ter ali o choque entre essas ondas, eu tenho um surto que pode queimar os equipamentos. Quem vai identificar isso? A função 27R, que ela vai avaliar a subtensão remanente, ou seja, a subtensão na minha barra após a abertura da minha chave. E a partir daí ela verifica que não tem mais nada, ou seja, quando eu tenho uma tensão atingindo o nível de 25% da tensão nominal, ele dá autorização para eu chavear para o gerador. Então, tá vendo? Várias lógicas de controle. E aí, por último, nós temos, nesse caso mais básico, uma autorização da transferência após a verificação da presença de tensão suficiente. Ou seja, o relé com função 59 na fonte 2, que é o gerador. Ou seja, olha só. Ocorreu no meu transformador, na minha subestação, na minha rede, né, afundamento de tensão. Esse afundamento for menor que 70%, o relé 27 de subtensão já manda o sinal para a minha USCA para poder ela ligar o gerador, certo? No momento que eu mando esse sinal, eu tenho o relé 27 verificando se ainda tem alguma tensão remanescente no meu barramento, que agora está aberto, né, que eu chaveei, abrir, que é oriundo de máquinas rotativas que estão fornecendo corrente em um fluxo contrário, porque o motor funciona como gerador depois da carga devido à sua inércia. Depois que a USCA identifica que essa tensão remanescente é menor que 25%, ela manda um outro sinal de autorização, ou seja, sim do 27, sim do 27R e sim do 50 e 50N, porque ele identificou que não houve um curto-circuito. Então tá tudo sim. Após isso, entra a função 59, que está diretamente ligada ao gerador, que vai avaliar se o gerador já está em tensão nominal boa, ou tensão nominal em um limite adequado para atender a carga. Então, nós temos a função 59, né, de tensão suficiente para avaliar se pelo menos o gerador já está com 80%, 85% da tensão nominal. A partir de tudo isso, pessoal, ocorre o chaveamento para o gerador. Ou seja, então, o cara fala assim, pô, beleza, eu vou partir um gerador de emergência, porra, mas o gerador de emergência não entra automaticamente nesse tipo de chaveamento. Por quê? Ele demora em torno de 5, 6 a 10 segundos para partir. Porque está tendo todo esse monitoramento, pessoal. Ele está, além dele estar saindo da inércia, começando a gerar a tensão e corrente, potência suficiente, eu tenho ali toda a minha rede ainda trabalhando. E a partir desse momento, que muitas vezes é determinado um tempo para isso, né, essa proteção, seletividade de forma cronológica, ele demora de 6 a 7 segundos para entrar. Tá? E aí você tem que ter a sagacidade, e aí vai uma dica comercial, para justamente você entender como é seu cliente, que tipo de carga seu cliente tem. Ele tem uma carga que precisa o seu cliente ele tem ali uma carga que precisa de um fornecimento ininterrupto, ou seja, faltou energia, não pode cair. Né? Um exemplo disso é o computador. Né? Vamos supor, o nosso computador desktop. Faltou energia, já era. Né? E voltou o gerador, mas já desligou. Aí a gente usa quem? O no-break. Da mesma forma, em potências maiores, eu vou também ter necessidade de ter um no-break. Tá? Só que são no-breaks de grande porte, no-breaks de 100 kVA, né? Grupos de
de fontes, né, estabilizadas, que vão trabalhar com bancos de baterias em grande porte. Isso, pessoal, somente no caso da carga do seu cliente não poder ser interrompida. Existem vários tipos de indústrias, vários tipos de locais que precisam disso. Um exemplo, o hospital. O hospital tem equipamentos que não podem ser interrompidos em hipótese nenhuma. E aí, esses equipamentos eles recebem o fornecimento de um no-break. Só que o no-break, na sua grande maioria, ele é feito para fornecer aquele pico de tensão, né? Aquela tensão corrente nominal, aquela potência nominal, durante 15, 20, uma hora. E aí é o tempo que ele entra de forma estabilizada, né, automaticamente, né, em milissegundos ele já chaveia para o no-break e espera o gerador entrar e ficar nominal, para poder o gerador entrar, e aí o gerador suporta com o no-break ali fazendo stand-by, até a rede entrar, tá bom, pessoal? Então, apanhado geral, todas essas funções, não se preocupem, que geralmente essas funções já vêm nos controladores, você só precisa fazer o setup dessas características que você tem, né, de acordo com o manual, e aí o controlador, o K30 de psia da vida, vai fazer tudo isso. Beleza?